Olha só, você já se envolveu em alguma discussão com o síndico do seu prédio? Geralmente isso acontece diante de situações que envolvem tomada de decisão sobre o prédio e que pode gerar descontentamento da maioria ou de uma parte dos moradores. Mas quais são, de fato, os direitos e deveres de um síndico e também dos condôminos, tá? Já pensou sobre isso? Vamos saber? Leandro Manhães, boa noite. Olá, Guilherme, muito boa noite para você, boa noite para todos que acompanham o TV Notícias. Lembrando que o síndico, ele foi eleito em uma assembleia. Ele é o responsável legal pelo condomínio. Tem aí a responsabilidade de cuidar das finanças e também mediar conflitos entre os moradores, o que não é uma tarefa fácil. Vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto com a Adriana Cruz, ela é advogada. Eu já começo perguntando, quais são as obrigações, os deveres, até onde vão as obrigações e os deveres de um síndico? Muito boa noite e bem-vinda ao TV Notícias. Então, boa noite. O síndico, na verdade, como você mesmo disse, né, ele foi eleito. Então, na verdade, cabe ao síndico aquela gestão toda do condomínio, né? Ele quem administra os conflitos que existem no dia a dia, né, com os condôminos e com as outras coisas de fora também cabe ao síndico, né, resolver esse tipo de questão. Todas as ações que ele for tomar, elas precisam estar amparadas no que foi decidido em assembleia. Exatamente. Existe, né, um rendimento e uma convenção, que, na verdade, o síndico ele não é ele que determina. A convenção e o regimento do condomínio é que determinam as regras a serem seguidas. O síndico, na verdade, ele está distrito ao que está previsto, né, nesse regimento e nessa convenção. Em que momento que pode ser identificado algum tipo de abuso? Então, a qualquer momento, desde que o morador ele sinta que existe, de repente, né, uma perseguição ou alguma coisa que não está prevista realmente nesse regimento e nessa convenção, o morador ele pode, né, acionar, primeiramente o condomínio, né, para poder ver que se realmente é isso, ou então mesmo procurar as vias judiciais. A gente está falando até agora das obrigações do síndico, mas também tem a dos condôminos, né, dos moradores. Ah, sim, né, como, né, a gente bem sabe, o condomínio ele é uma seara muito apta a ter conflitos, né, entre tanto os moradores quanto o síndico. Então, cabe ao síndico realmente gerir toda essa questão. Então, os moradores também eles têm, né, os deveres, né, que têm que ser cumpridos. E a gente ainda tem, né, o Código Civil e o Código Penal, que também está ali para, né, amparar tanto as atitudes do síndico quanto dos condôminos. Antes dessa transmissão, eu estava conversando aqui com a doutora, com a advogada, ela me citou um exemplo, né, em que o síndico ele não pode tomar determinada atitude, né, porque não está na Assembleia. Gostaria que a senhora repetisse e exemplificasse. Então, por exemplo, né, de repente o síndico ele não gosta de animais, né? Então, por exemplo, ele chega, de repente, e determina, né, que os moradores só possam andar com os animais, por exemplo, o cachorro, no colo, ou de repente não vai em determinada área. E não é o síndico que determina isso. Afinal de contas, o síndico ele não é o dono do prédio. O síndico, na verdade, ele está ali uma função, ele foi eleito justamente para quê? Para que seja cumprida o regimento, e isso é determinado por todos os moradores em assembleia, né? Se uma situação como essa ocorrer de o síndico aplicar essa multa de maneira indevida, o que o morador precisa fazer? Primeiro, essa multa, ela tem que, quando ela é imposta, ou cabe ao morador, né, se defender dessa multa, né? Então, a multa, primeiro, ele faz uma defesa, né, que a gente chama de administrativa, que é no próprio condomínio. Caso não haja nenhuma resolução ali, né, de forma, né, consensual, o morador ele pode sim ingressar com uma ação judicial, né, e responsabilizando não o condomínio, mas sim o síndico na pessoa física dele. Acabei de conversar com a Adriana Cruz, advogada. Muito obrigado pela sua participação aqui no TV Notícias. É isso, Guilherme. Eu volto com você no estúdio.